Tome seu assento, meu irmão. A presença do Senhor é real neste lugar. Aleluia. Eu sinto a alegria do Espírito aqui. Amém? Antes de chegar na igreja, fui orar. A alegria do Espírito foi tão real. Eu quero te dizer que Jesus está aqui. Você crê nisso? Se você crê, só se você crê, diga para quem está do seu lado: Jesus está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, estou me sentindo igual o Silvio Santos hoje com esse microfone aqui. Me acostumando com ele. Aleluia. Eu queria que você abrisse comigo em Salmos, capítulo de número 40. Primeiro versículo. Salmos 40, primeiro versículo. Aleluia. Quantos querem ouvir a voz do Senhor essa noite? Amém? Aleluia. O Senhor colocou no meu coração para falar sobre esperar nele. Amém? Amém? Você pode dizer um amém? Eu vou falar sobre esperar no Senhor. Diz assim o texto. Eu queria que toda a igreja repetisse comigo o primeiro versículo, amém? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Eu queria que toda a igreja também repetisse o versículo 5, que diz: muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Aleluia. Glória a Deus. Como eu amo esse texto. Não é? Quantas maravilhas Deus não tem operado em nosso meio. Quantas maravilhas Deus já não tem feito na sua vida. Mas aqui o salmista Davi, ele começa o texto, ele começa o salmo falando sobre esperança, sobre esperar em Deus. Não é? E quando nós vamos falar sobre esperar em Deus, as duas maneiras que me vêm à cabeça, que traz ao meu coração, são duas coisas diferentes. A primeira é esperar em Deus no sentido de tempo. Você esperar em Deus no sentido de tempo. Amém? Você esperar o tempo passar e a promessa chegar. E o segundo ponto é esperar em Deus no sentido de esperança. Você colocar a sua expectativa em Deus. Esperança significa uma grande expectativa em algo ou alguém. Então você também coloca a sua expectativa no Senhor. E quando o salmista ele fala sobre esperar, sobre esperança, me vem essas duas formas na cabeça. Esperar no sentido de tempo e esperar no sentido de expectativa. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é: qual desses dois é mais difícil para você? É esperar no sentido de tempo ou é esperar no sentido de colocar somente a sua expectativa no Senhor? E aqui ele continua dizendo que o Senhor tirou de um lago horrível, de um charco de lodo. Aqui nos mostra que o salmista, ele relembra algo que ele viveu, aonde ele estava numa situação horrível da sua vida, considerada como se ele estivesse dentro de um lago, não é? Dentro de um lamaçal, dentro de um poço de destruição. Em outras versões diz que ele estava dentro de um poço de destruição, dentro de um poço cheio de lama. E quando nós lemos isso, nós também podemos entender que assim éramos nós. Não é? Assim éramos nós. Estávamos dentro de um poço cheio de lama, que era o pecado, mas o Senhor veio, nos resgatou,
e nos tirou desse lamaçal do pecado. Antes éramos cegos, mas hoje nós podemos ver, não é? E aqui ele retrata isso, ele dizendo que o Senhor o tirou de um lugar horrível. E me faz lembrar de um testemunho de um rapaz que ele era alcoólatra. Esse rapaz, ele bebia de cair. E ninguém mais acreditava nele, que ele teria a chance de mudar. E eu sei que se passou o tempo, e a sua esposa continuou em oração pela vida dele, a sua família em oração, e ninguém acreditava que aquele rapaz poderia mudar. Mas um belo dia ele veio à igreja, ele ouviu que Jesus poderia mudar a sua vida, e ele estendeu não somente as suas mãos aos céus, mas entregou todo o seu coração ao Senhor. E hoje ele é um homem liberto e é pregador da palavra. E talvez essa história também seja quase que a sua história. Todos nós, em algum momento das nossas vidas, estávamos perdidos. Todos nós, em algum momento das nossas vidas, estávamos no lamaçal do pecado. Não é? E quando nós olhamos muitas vezes para trás, nós dizemos: Senhor, eu era essa pessoa. Se você se lembrar do seu passado, talvez você até se assuste. Eu não acredito que eu fazia isso. Eu não acredito que eu era essa pessoa no passado. Mas o Senhor, Ele te tirou do lamaçal. Aleluia. Eu queria que você desse glória a Deus nesse momento. Mas o outro ponto que nós podemos entender quando Ele fala: tirou-me do lamaçal, tirou-me do poço da destruição, me tirou de um lugar horrível, também significa muitas vezes o momento que nós estamos vivendo em nossas vidas. Não é? Muitas vezes nós estamos em uma área das nossas vidas, estamos em uma fase que nós nos encontramos no fundo do poço, na lama, perdidos. Não é? Talvez você diga: João, não é nem comigo que está acontecendo essa situação. Essa situação é meu filho. Minha vida financeira está no poço. Minha vida, mas, não é? O meu casamento está no poço da destruição. E aqui ele continua dizendo: mas pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Aleluia. Irmão, deixa eu te dizer algo. Eu quero profetizar nesse início de mensagem que toda a área da sua vida que está no poço, hoje o Senhor, Ele te tira em nome de Jesus. E Ele diz para você que Ele te coloca sobre uma rocha em nome de Jesus. Aleluia. Talvez você diga: João, eu saí de casa e estava tudo horrível. João, não sei nem como é que vai ser amanhã, segunda-feira. Mas eu te digo uma coisa hoje, aleluia. Hoje o Senhor te coloca sobre uma rocha em nome de Jesus. Hoje o Senhor te coloca um novo cântico nos seus lábios em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. E uma das coisas que o Senhor colocou no meu coração é que essa noite nós vamos orar pela nossa casa, pela nossa família. E vamos declarar libertação em nome de Jesus. Porque eu não sinto que são muitas pessoas que estão dentro do poço aqui, pessoas aqui. Mas eu sinto que tem pessoas do nosso sangue que estão lá. E Deus quer te usar nessa noite para clamar por essas vidas. Aleluia, em nome de Jesus. E tudo aquilo que estava sendo como confusão, hoje será um ambiente de paz em nome de Jesus. Tudo aquilo que estava trazendo um ambiente de derrota, um ambiente onde você estava desacreditado, eu declaro em nome de Jesus que hoje o Senhor vai te colocar sobre a rocha. E quem é a rocha, irmãos? A rocha é Jesus. Aleluia. Ou seja, quando o salmista é tirado do poço, ele estava dizendo que era o próprio Jesus o tirando daquele lugar. Sabe por quê, irmãos? O poço, não é? Um lugar fundo, cheio de lama, não tem como nós sairmos para os lados. Num poço não tem como você sair para o lado. Num lugar de poço, né? Num lugar fundo, não tem como você sair para baixo. Quanto mais você cava, mais difícil é de você sair.
Mas o poço só tem como você sair olhando para os céus. Porque a palavra de Deus diz: eleva os meus olhos para os montes, ou seja, para o alto. De onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, em nome de Jesus. Aleluia! Então é o próprio Jesus que te toma pela mão e te diz: não temas, porque eu te ajudo em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Muitas vezes nós nos encontramos nesse lugar, não é? Um lugar de dificuldade. Talvez você esteja com a sua vida financeira destruída, a sua vida sentimental destruída. Talvez você não aguenta mais ver aquele teu familiar destruído. Mas Deus colocou essa palavra no meu coração para dizer que Ele está no controle de tudo. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Não está perdido em nome de Jesus. Não está perdido em nome de Jesus. Mas Deus, essa noite, aleluia, Ele te diz que Ele vai fazer maravilhas na sua vida. Olha o que diz o versículo 5. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. Será que podemos repetir essa parte pela fé? Vamos repetir pela fé, amém? Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. Aleluia. Por mais que você não esteja vivendo um momento de maravilhas, você acabou de profetizar que a partir de hoje, em nome de Jesus, você vai começar a viver um tempo de maravilhas em sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Eu queria que você abrisse comigo em João 5, primeiro versículo. Evangelho de João, capítulo de número 5, a partir do primeiro versículo. E quando falamos de poço, quando falamos de lugar onde a pessoa está presa, eu me lembro desse homem, o paralítico do tanque de Betesda. João 5, a partir do primeiro versículo. Todos acharam? Amém? Se você está recebendo do Senhor, dê um glória a Deus nesse momento. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso havia uma festa entre os judeus. Repita comigo, havia uma festa. E Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Repita comigo, sarava de qualquer enfermidade. E estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. Aquele homem estava enfermo há 38 anos. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? Ou seja, queres ficar curado? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, ou seja, logo aquele homem ficou curado, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar a cama. Toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem um homem que te disse, toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão daquele lugar, havia grande multidão. Depois, Jesus encontrou no templo e disse, eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curava. Você pode dar mais um glória a Deus nesse momento? Irmãos, aquele homem, ele estava perto de um lugar onde havia o quê? Uma grande festa. Mas ele estava em grande tristeza. Aquele homem era para estar numa festa, se alegrando como os outros. Mas ele estava num momento difícil da sua vida, num momento
de tristeza, não é? E muitas vezes nós vamos em festas, nós muitas vezes, até mesmo quando estamos na casa do Senhor, nós vemos outras pessoas alegres, regozijantes. E você se pergunta, será que é para eu estar em festa? Ou será que é para eu estar, não é? Como este homem, num momento de tristeza. Mas é interessante, irmãos, que quando nós lemos que aquele homem estava enfermo há 38 anos, nos mostra que provavelmente aquele homem não tinha nascido doente. Ele ficou doente no momento da sua vida. Ele estava doente há 38 anos. E ele se encontrava perto de um tanque, e o tanque de Betesda me faz lembrar que parece muito com um poço, porque o tanque ele tem 20 metros de profundidade. Né? Ou seja, aquele homem ele estava perto de um poço, e todos aqueles que se achegavam naquele tanque, eles eram curados. E aquele homem, irmãos, se ele não soube esperar em Deus, eu não sei o que ele tinha. Aquele homem foi um grande exemplo de nós sabermos esperar no Senhor. Ele estava doente há 38 anos. Não é? Deixa eu te dizer uma coisa, para mim a parte mais difícil de esperar em Deus é esperar em Deus no que diz a respeito do tempo. Você esperar em Deus, esperar a promessa chegar, para mim é a parte mais difícil que tem. Sabe por quê, irmão? Porque esperar em Deus, quando você quer que as coisas aconteçam no tempo de Deus na sua vida, é totalmente contrário a você tomar suas próprias decisões. Esperar em Deus, no sentido de tempo, é totalmente contrário a sermos ansiosos. Aleluia! Você pode dar glória a Deus por isso? Não é? Quantas vezes nós não estamos com o coração ansioso? Senhor, eu quero que aconteça hoje. O ansioso ele não quer nem que aconteça amanhã, ele quer que aconteça agora. Tem que ser nesse minuto. Se não for agora, não dá. Aleluia. E Deus está te dizendo, saiba esperar. Saiba esperar, irmão. Esperar em Deus no sentido de tempo é totalmente contrário a sermos impacientes. Quantas vezes nós não somos impacientes e queremos as coisas da nossa maneira, do nosso jeito. Isso me fez lembrar, irmãos, um exemplo simples, mas você vai entender o que eu quero dizer. Daniel trabalhou comigo bastante tempo ali na loja. Eu acho que ele vai se lembrar dessa situação. Certa vez, eu com a corda no pescoço. Quem aqui já ficou com a corda no pescoço precisando de dinheiro? Estou dando um exemplo que todo mundo sabe. Que todo mundo já viveu. E eu com a corda no pescoço. Não é? Acho que não estava nem mais no pescoço, já estava na boca, assim, ó. Eu tinha subido tanto a corda. E aí uma mulher me ligou, não é? Isso tem bastante tempo. Ela falou assim, João, eu gostei muito do carro, só que eu preciso que você venha aqui em Macaé trazer o carro. Eu falei, meu Deus do céu, eu não gosto de tirar carro da loja para mostrar fora, porque uma vez eu levei um golpe, quase que eu perdi o carro. Eu falei, mas eu estou precisando tanto. Estou precisando tanto. Quem é que já não disse isso? Eu estou precisando tanto, Senhor, vou fazer dessa forma. Aí eu peguei o carro e fui. Cheguei lá, a mulher olhou o carro, adorou o carro. E aí eu liguei para a moça da nota fiscal, ela queria comprar o carro, mas ela queria a nota fiscal para agora, para aquele momento. Só que tirar nota de carro é uma coisa muito difícil, só quem sabe mexer com nota fiscal que tira. Eu liguei para a moça, ela falou, João, não sei o que está acontecendo, o sistema não funciona. Eu não consigo tirar a nota. Eu lá em Macaé, irmão, debaixo de um sol quente, eu falei, misericórdia, não é possível, cara. Eu vim até aqui, mais de hora de viagem, para chegar aqui e não dar certo. Aí eu fiquei lá o dia inteiro, irmão. Fiquei lá o dia inteiro. Eu vou te confessar uma coisa, mas eu reclamei foi muito. Eu reclamei foi muito. Eu voltei sozinho no carro, falando sozinho. Meu Deus do céu, não é possível, falando sozinho. Aí chegou no momento, né, já chegando em Cabo Frio, eu falei, vou parar de reclamar. Depois que eu já tinha falado um bocado. E aí o que aconteceu, irmão? Cheguei aqui, aí Daniel falou para mim assim, João,
ainda bem que você não vendeu o carro. Chegou um cara aqui e eu falei do carro para ele. Só que logo hoje você levou o carro. Olha só, irmão. Isso era uma sexta-feira. Segunda-feira o cara voltou lá e pagou 15% a mais do que a mulher ia pagar. Sabe por quê, irmão? Porque isso é sabermos esperar em Deus. Eu não soube esperar no Senhor, eu não sabia esperar no Senhor. Eu quis fazer da minha maneira. Eu quis atropelar as coisas, tem que ser agora. É para hoje. É para agora. Eu preciso para hoje o dinheiro, Senhor. Aí chegou na segunda-feira, 2 dias depois. A pessoa pagou 15% a mais. Sabe por quê, irmão? Porque Deus ele tem o melhor para você. Deus ele tem o melhor para você. Se ele está, não é? Se está demorando, irmão, é porque Deus tem algo caprichado para você em nome de Jesus. Aleluia. Nós devemos aprender a esperar. Nós precisamos aprender a esperar no Senhor. Aleluia. Aleluia. Você não pode, irmão, permanecer ansioso em nome de Jesus. Você não pode permanecer impaciente. Senhor, por que aquele familiar meu não se converte? Deixa, irmão, deixa Jesus fazer a obra. Certa vez minha mãe foi orar comigo, com minhas irmãs. Aí falou assim na oração, minha mãe, irmão, é uma peça. Minha mãe é uma figura. Aí falou assim, Jesus, se um dos meus filhos se desviar, aí eu até abri os olhos. Mas você amassa, Senhor. Mas amassa mesmo. Não fica com pena não, Senhor. Eu falei, está repreendido, mãe. Ela falou, você repreende mesmo. Porque se desviar, o negócio vai ficar feio pro teu lado. Jesus vai amassar, mas vai amassar bonito. Irmão, se Jesus está amassando aquela vida, aleluia, você está entendendo o recado? Se Jesus está amassando, é para ele fazer a obra no interior, em nome de Jesus, aleluia. Deixa Jesus amassar, irmão. Deixa Jesus amassar. Ah, Deus está amassando meu pai, Deus está amassando meu filho, eu estou com pena. Não fica com pena não, irmão. Deixa amassar em nome de Jesus. Aleluia. Aquele homem, ele estava 38 anos no tanque, esperando. Não é? Para que quando ele recebesse o milagre, fosse um milagre vindo diretamente de Jesus. Ele não precisou descer nas águas, porque o próprio Jesus veio até ele. Irmão, você não vai precisar ir até o teu milagre, mas o teu milagre virá a você em nome de Jesus. Aleluia. Você não vai precisar correr atrás de milagres, mas os milagres te seguirão em nome de Jesus. Aquele homem não tinha ninguém que o levasse para ser tocado nas águas, mas o próprio Jesus foi até ele. Irmão, o seu familiar não precisa vir aqui hoje, mas em nome de Jesus, Jesus foi na sua casa agora, Ele está tocando naquela vida, e eu declaro que você e a sua casa servirão ao Senhor, em nome de Jesus. Se você crê, diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Toda a sua casa servirá ao Senhor. Amém? Aleluia. E o segundo ponto, irmãos, é que além daquele paralítico esperar 38 anos, ele também tinha sua expectativa no Senhor. A sua esperança estava em Deus. Tanto que ele estava no tanque de Betesda, onde era conhecido pelo tanque de milagres. Ou seja, ele estava no lugar certo para ser curado. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Você nessa noite está no lugar certo. Aleluia. Você está no lugar certo em nome de Jesus. Você está num ambiente profético, num ambiente de milagres, num ambiente onde as coisas impossíveis se tornam possíveis em nome de Jesus. Aleluia. Mas quando aquele homem ele se depara com Jesus, o Senhor pergunta, Jesus pergunta, queres ficar são? Ele responde, Senhor. Se você olhar na Bíblia, qual que é o versículo que está escrito aí, Senhor? Quando ele responde. Versículo 8. Deixa eu olhar aqui, o 7. Bota o 7 aí. E o enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tem homem algum que, quando a água agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce o outro
antes de mim? Ele responde Senhor, e está com letra maiúscula o Senhor na Bíblia. Se você olhar na sua Bíblia, está com letra maiúscula. E todo Senhor, quando está com letra maiúscula, ele estava se referindo a Deus. Ou seja, aquele homem não tinha conhecido Jesus antes. Mas a primeira vez que Jesus estava na frente dele, ele entendeu que aquele era verdadeiramente o Senhor. E ele creu que ele poderia ser curado. E Jesus o cura em nome de Jesus, aleluia. E aqui a palavra do Senhor nos mostra, irmãos, não é? Que aquele paralítico, ele não só foi curado das suas pernas, mas se você notar algo, olha o que ele responde. Senhor, não tem ninguém que me leve ao tanque, mas sempre desce alguém antes de mim. Sabe por quê, irmão? Isso aqui agora é para você que está aqui, amém? Amém? Isso é para você que está aqui. Porque todas as vezes que nós nos encontramos no poço, não é? Como aquele homem estava perto do tanque, ele não foi curado somente das suas pernas. Mas quando Jesus pergunta, você quer ser curado? Ali ele manifesta outra coisa que estava no coração dele. Ele se sentia indignado, porque as pessoas eram indiferentes com ele. Ele se sentia chateado, porque as pessoas não o ajudavam. E quantas vezes, irmãos, nós não colocamos a nossa expectativa em alguém ou em algo? Quantas vezes nós não colocamos a expectativa, ninguém me ajuda? Mas Jesus curou aquilo nele. Porque todas as vezes que nós estamos no lugar de milagres, Jesus não cura somente o nosso corpo físico, mas Ele cura até mesmo o nosso interior. E nessa noite você precisa permitir Jesus curar coisas que nem você mesmo está enxergando. Coisas que você não está vendo. Coisas que você não está percebendo. Aleluia! Glória a Deus! E a palavra do Senhor nos mostra que depois de curado, Jesus diz, toma a tua cama e anda. E ele passa pelos fariseus. O que os fariseus falam para ele? Por que você está levando a sua cama? Hoje é sábado. E ele responde, aquele que me curou, ele mesmo disse, toma a tua cama e anda. Aleluia. Sabe para quê, irmão? A cama simbolizava que todas as vezes que ele passasse, as pessoas pudessem ver que antes ele era paralítico, mas agora ele andava. Aleluia. Irmão, você não vai precisar contar o seu milagre para ninguém, mas todas as vezes que você passar, as pessoas vão ver, aquele está mudado, verdadeiramente Jesus mudou a vida dele, Jesus está na casa daquele homem, Jesus está na casa daquela mulher, porque verdadeiramente ele foi curado, ela foi curada, em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Levar a cama me faz lembrar disso, irmão. Para que nós nunca venhamos nos esquecer de onde o Senhor nos tirou. Você nunca pode se esquecer de onde Jesus te tirou. Você não pode se esquecer da libertação que Deus fez na sua vida. Da onde você estava anos atrás e onde você está hoje. Quem diria, irmão, talvez você está sentado nessa cadeira ouvindo uma palavra. Quem diria você está aqui hoje louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Mas isso é para que você todas as vezes se lembre que o maior milagre é a sua salvação. Aleluia! O maior milagre não foi a cura daquele homem, mas foi ele se lembrar do que Cristo fez na sua vida. Irmão, todos os dias se lembre do que Cristo fez na sua vida. E Ele nos resgatou, Ele nos comprou. Não foi com prata e nem com ouro, mas com seu precioso sangue derramado na cruz do Calvário. Aleluia! Glória a Deus! Será que você pode dar um glória a Deus nesse momento? As pessoas podem até te criticar, irmão. Os fariseus criticaram aquele homem, disseram, por que você carrega a cama? Mas deixa eu te dizer algo, me perdoe a expressão. Amém? Perdoe a expressão, irmão. Que se lasque o que os outros vão dizer. Você pode dizer um amém por isso? Se tinha um amém, meu gosto. Pode falar amém, irmão. Amém. Não se importe com o que as pessoas vão dizer. Só quem esteve no poço sabe. Só quem pagou o preço de oração por aquela vida sabe. Só quem pagou o preço de oração sabe. Só quem um dia foi preso e hoje é livre sabe o que é ser livre.
Então não se importe com o que as pessoas vão dizer ao teu respeito, mas verdadeiramente mergulhe na presença do Senhor. E em Salmos 27, vamos nos adiantando por causa da hora, Salmos 27, 13 e 14, diz o seguinte, olha aí o que diz, Salmos 27, versículo de número 13 e 14, vamos repetir todos juntos? Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Vamos repetir todos mais uma vez o versículo 14? Espera no Senhor. Anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Aleluia. Depois de você ler esse texto, você pode até levantar e ir embora, né, irmão? Aleluia. Irmão, espera no Senhor. Espera no sentido de tempo e no sentido de colocar a sua expectativa em Deus. A palavra do Senhor nos diz que no seu tempo Ele fez tudo formoso. Aleluia. E aqui o Senhor diz, anima-te. Olha para quem está do seu lado e diz para ele, se anime. E Ele fortalecerá o teu coração. Irmão, quando nós esperamos em Deus, nós nos animamos. Quando nós esperamos em Deus, nós nos animamos. Em Isaías 40, olha o que diz em Isaías 40, vou ler rapidamente para vocês. Isaías 40, 31 diz, mas o que esperam no Senhor, os que esperam, renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você não é renovado com as suas próprias forças. Ou seja, você não é renovado querendo dormir muito. Vou dormir muito para levantar descansado, não. Ajuda um pouco, né, irmão? Você dormir bastante. Mas isso não renova as suas forças espirituais, nem a sua força emocional. Você não é reanimado quando você quer fazer as coisas da sua própria maneira. Mas nós somos renovados quando nós esperamos totalmente no Senhor. Aleluia. E a palavra do Senhor nos diz que aqueles que esperam, eles renovam as suas forças. Porque eles sobem com asas como águias. Esperar em Deus é voar alto, irmão. Aleluia. Esperar em Deus é voar. É ser verdadeiramente livre. Aleluia. Aleluia. Quando a palavra do Senhor nos diz voar como águia. Sabe qual é o símbolo da águia, irmão? Águia significa liberdade. Quando você espera em Deus, você é verdadeiramente livre. Aleluia! Porque você não está mais aprisionado nas suas vontades, na sua ansiedade, nas suas próprias decisões, mas você está totalmente livre no Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E voltando rapidamente lá em Salmos 27, versículo de número 13, diz: pereceria sem dúvida, ou seja, eu não tenho dúvida nenhuma que verei os bens do Senhor na terra dos viventes. Aleluia. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus? Você crê que você vai ver o bem do Senhor na sua vida? Você crê que você vai ver o bem do Senhor na sua casa? Você vai ver o bem do Senhor no seu trabalho, na sua vida financeira, na sua vida sentimental? Você vai ver o bem do Senhor na sua saúde, em nome de Jesus. Aleluia. Você vai ver o bem do Senhor onde você pisar a planta dos seus pés, porque a palavra do Senhor nos diz que onde nós pisarmos ali vai prosperar, em nome de Jesus. Você vai ver o bem do Senhor na terra dos viventes. É este mundo em que nós habitamos. O salmista, ele diz, eu não tenho dúvida nenhuma de que eu vou ver os bens do Senhor. Irmão, se você vai sair daqui essa noite com dúvida, eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu verei o bem do Senhor na minha vida. Aleluia. Eu verei o bem do Senhor em nome de Jesus. E para encerrarmos, volta lá em Salmos 40, já estou encerrando. Salmos capítulo de número 40.
Queria que toda a igreja repetisse comigo o primeiro versículo. Salmos 40, primeiro versículo diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluia. Aqui o salmista diz: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Como é que nós esperamos em Deus? Em oração. Ele diz: Ele ouviu o meu clamor. Você espera em Deus orando. Me faz lembrar, irmãos, quando eu li esse versículo, eu acabei de lembrar aqui agora. Certa vez, no culto de quarta-feira, eu peguei uma sacola e falei: Deus está libertando esse lar. E fui falando outras coisas. Aquela senhora, ela ficou assim, olhando para a minha cara. Em estátua. Primeira vez que ela tinha vindo na igreja. Aí acabou o culto. Aí veio ela, com a pessoa que tinha trazido, né? Com a irmã que era daqui da igreja. Ela disse: irmão, eu antes de vir para a igreja, eu arrumei minha mala, arrumei tudo. E eu disse: é hoje que eu largo aquele homem. Eu só não vou largar se Deus falar com a minha vida hoje no culto. E ela falou: o que eu faço, irmão? Eu falei: você não falou que só ia largar se Deus não falasse com a irmã? Você acabou de ter a sua resposta. Ela falou: amém, eu vou chegar em casa, vou desfazer a minha mala e vou permanecer casada. Aleluia. Você pode dar glória a Deus por isso, irmão? Sabe por quê? Nós precisamos esperar Deus falar conosco. Eu espero o Senhor falar com você, em nome de Jesus. E nós esperamos em oração. Comece a orar, irmão, a partir de hoje. Comece a separar um tempo para o Senhor. Comece a buscar lá 10, 20, 30 minutos, 1 hora. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Aqui o salmista diz: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Uma coisa eu tenho certeza: Deus vai ouvir o seu clamor essa noite. Você crê, irmão? Você crê que Deus vai ouvir a sua oração? Aleluia! E nesse momento eu vou orar com você. Nós vamos declarar libertação nas nossas casas. Nós vamos declarar que aquilo que está aprisionado vai ser liberado em nome de Jesus, porque o Senhor, Ele ouve o nosso clamor. A palavra do Senhor nos diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu quero te convidar a se colocar de pé nesta hora. Estou chamando meu irmão Anderson aqui. Nós vamos orar juntos, nós vamos louvar o Senhor, crendo que Deus está ouvindo o nosso clamor. Oh, aleluia. Começa a dar liberdade ao Espírito Santo de Deus nessa hora. Começa a dizer: Senhor, eu quero saber esperar em Ti. Senhor, eu não quero tomar as minhas próprias decisões. Eu quero sair daqui, Senhor, não sendo mais uma pessoa ansiosa. Eu quero sair daqui, Senhor, não querendo que as coisas aconteçam do meu jeito, mas do Teu jeito. Começa a orar, irmão, começa a clamar. Alguma coisa? Começa a orar neste momento. Santo, santo é o nome do Senhor. Canta guia-me mesmo, para quem todo, deixa eu... Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés alguém fala e alguém te encontra no mistério em meio ao mar. Confia.
ao teu nome clamarei, e além das ondas durarei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou e tu és tua graça